graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 7, o caráter do ministério de Paulo. Amados, no tópico 2, o ministério de sinceridade, recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, capítulo 1 e 2, e tratamos os seguintes assuntos. Quais as 3 razões por que Paulo disse que será sempre sincero no seu ministério? Qual a importância das lágrimas na vida do obreiro cristão? E hoje, no tópico 3, o ministério de uma nova aliança. Recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 3. Observe, no capítulo 3 temos o relacionamento entre o ministério da lei no Antigo Testamento e o ministério do Evangelho no Novo Testamento. E aqui nós observamos que Paulo continua, tanto é que ela começa o capítulo defendendo o seu apostolado, contra a acusação de que ele não tinha carta de recomendação de Jerusalém. Escrito nos corações, não em pedra, versículos do 1 ao 3. Ao declarar a legitimidade do seu ministério, Paulo diz que não precisa de carta de recomendação. Observe, já que esta carta, a qual consiste nas pessoas dos próprios coríntios, que ele conduzira, que ele ganhou para Cristo. Todos podiam ver a mudança de vida destes irmãos e saber que Paulo realizou um bom trabalho no coração deles. Amém? E fica uma questão, uma pergunta. Quem enviou esta carta? Resposta: Cristo. Vem da parte dele, não do apóstolo. Paulo se vê como um mero instrumento, o escritor. Né? Então, observe, amados. Agora, Paulo passa a lembrar a lei do Antigo Testamento e do fato de que foi escrito em pedras. E no seu ministério está escrito em tábuas de carne, isso é, nos corações. Como você pode verificar ali no versículo 3. Deus prometera, havia muito tempo, que colocaria a sua lei no íntimo deles e as escreveria nos seus corações. Isso está registrado lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Ok? Continuando. Então, esta profecia foi cumprida com a vinda do Espírito Santo. E no ministério de Paulo, na vida dos coríntios. Né? É da máxima importância nós reconhecermos que Paulo não está se desligando da lei, nem menosprezando de qualquer forma, entenda isso. A lei moral não é posta de lado, mas simplesmente transferida para os corações do povo de Deus. O Evangelho não anula a lei, mas sim a cumpre. Como Jesus havia falado, que ele não veio para anular a lei, mas veio para cumpri-la, ok? Um ministério válido e eficaz, versículos 4 e 5. Paulo escreve: a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 5, a parte B. O poder e o sucesso de Paulo, amados, vem de Deus. Então, todo o seu sucesso depende do que Deus fez por ele, através de Cristo Jesus. Isso nos traz à memória que todos os obreiros de Deus deveriam ter esta certeza, essa convicção. Se Deus nos chamou para o ministério glorioso, ele nos equipará fielmente para este ministério. Amém? Trazer a vida, não a morte. Versículo 6, a parte B. Quando Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo está fazendo uma comparação entre a lei e o evangelho. A letra significa a lei do Antigo Testamento. Mas a diferença entre estes dois ministérios é tremenda. Já ficou bem nítido aqui. Um deles mata e o outro vivifica.
Mas você talvez possa se questionar, como é que a lei mata? Ela faz-nos saber que nós somos pecadores. O resultado dessa transgressão da lei de Deus é a morte, é a condenação. E a esta altura que o Espírito e o Evangelho surgem. O Espírito Santo produz o desejo e o poder para cumprir a letra. Consequentemente, nosso ministério é o do Espírito. E o Espírito vivifica, como nós vimos no versículo 6. Então, ele entra no coração do pecador e o transforma, e traz vida, né? Vivificando, regenerando e dando vida. Ele provê o elemento que a lei não pode prover, ou seja, o desejo e o poder de cumprir o mandamento de Deus. Amém? Amados, tá. Talvez você possa ter uma questão quanto às pessoas antes de Cristo Jesus, antes dessa obra. Então, observe, havia na época da lei aqueles que confiavam em Deus e em suas promessas, e que permaneciam fiéis à sua aliança. Criam em Deus e eram vivificados pelo Espírito. Né? Isso, porém, não era comum. E conforme Paulo mostrou aí para nós, e em Hebreus declara agora, né, que temos superior aliança instituída com base em uma superior promessa. Hebreus 8, versículo 9. Então, a salvação dos nossos irmãos antes de Cristo também foi pela fé. Né? Porque eles permaneceram fiéis porque criam. Amém? Glória permanente, não a que desvanece. Versículos 7 ao 11. Paulo mostra que o ministério do Novo Testamento excedia em glória ao ministério do Antigo Testamento. Então, observe um exemplo. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava com a glória do Senhor. Então, este fato dava testemunho da origem divina daquela aliança. A glória da primeira aliança era tão grande que as pessoas tinham de desviar o olhar por não poderem contemplar o rosto ou a face de Moisés. Mas, mesmo assim, era um ministério de morte. Esta glória, no entanto, nós devemos entender, não havia de durar. Ela era temporária, como Paulo deixa registrado no versículo 11. A intenção de Deus era que outra glória muito maior a substituísse, a saber, a glória da graça de Cristo. Amém? Então, amados, isso quer dizer, em primeiro lugar, a justificação mediante a qual, pela morte de Cristo, temos o perdão dos nossos pecados. Em segundo lugar, mediante esta justificação, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos forma mais e mais a imagem de Cristo. Amém? Desvendada e não desvendada, do versículo 12 ao 16. Em Êxodo, capítulo 34, do versículo 33 ao 35, diz que, frequentemente, quando Moisés falava com os filhos de Israel, cobria o seu rosto com um véu. Amém? Observe, os israelitas não podiam olhar por muito tempo a glória divina refletida em Moisés. Então, Moisés usava um véu como uma parábola para demonstrar a dureza do povo de Deus daquela época. Amém? O ministro da nova aliança, no entanto, não fará conforme fez Moisés. Falará com ousadia. Versículo 12. Amados, usará de perfeita franqueza na pregação do Evangelho.
Agora, todos podem contemplar a glória de Cristo, sem interrupção. Não precisamos mais de um véu. Mesmo assim, devemos acautelar, principalmente os principiantes da nova aliança. Há a possibilidade do endurecimento do coração, mesmo no tempo da graça. E a gloriosa revelação divina será rejeitada. Né? Liberdade, não escravidão. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então, o Espírito traz liberdade que os judeus não tinham. A liberdade da escravidão espiritual. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Significa ser livre do medo, do pecado e do mundo. E não liberdade para pecar, entenda isso. Não é uma liberdade para fazer o que queremos, mas sim uma liberdade para fazer o que devemos. Amém? O ministério de transformação, versículo 18. Paulo alista 3 elementos desta transformação. Primeiro, contemplar ao Senhor. Paulo diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Paulo está dizendo que seu ministério é glorioso porque pode contemplar seu Salvador e assim refletir sua glória para os outros. No Antigo Testamento, só Moisés podia contemplar a glória de Deus, mas agora todos os crentes podem. Este é o grande privilégio da nova aliança. Todos podem ver a Deus. Amém? Segundo, uma vida de reflexo. Não somente devemos olhar para a glória do Senhor em Cristo, mas também devemos refletir essa glória a outras pessoas. Então, à medida em que o cristão continua a contemplar a Cristo, a vida de Jesus começa a ser reproduzida nele e através dele. Nossa vida e nosso testemunho é um reflexo, amado, da glória e do Evangelho de Cristo. Amém? E para nós encerrarmos essa aula de hoje, terceiro, uma vida de transformação. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Amém? Observe, Paulo diz que a glória do ministério não é somente poder contemplar Jesus Cristo conforme ele é. É, portanto, refleti-lo aos outros, mas também, enquanto contemplamos como ele é, somos transformados na sua própria semelhança. Entenda esse mistério, amados. Consiste em perder a conformidade com o mundo e participar da natureza divina. E isso acontece de glória em glória, degrau a degrau, nos aproximando mais do Senhor, caminhando cada vez mais com Ele. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 8, as motivações do ministério de Paulo. Tópico 1, o ministério apostólico. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 4. E vamos tratar os seguintes assuntos. Qual a evidência do pregador honesto ao proclamar o evangelho? O que é cristianismo segundo a interpretação de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Amém? Mas observe, nós estamos aprofundando cada vez mais nos ensinamentos de Paulo e vendo que muitas das nossas atitudes, das nossas posturas estão equivocadas com relação ao padrão de Cristo, né? Por isso, a necessidade de nós continuarmos estudando, de nós continuarmos debatendo esse assunto, e você está falando para os seus amigos, irmãos, parentes, para que eles também tenham esse conhecimento.
Amém? É necessário nós trabalharmos para o crescimento do reino de Deus. É necessário nós fortalecermos os nossos irmãos para que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça. Estarmos prontos para a volta de Cristo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo. Ajude a divulgar o canal, né? Use esse material, amados, para estar evangelizando, para estar levando a palavra para todas as pessoas que você conhece. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.